outro aspecto da revelação de Deus que vai surgir é o aspecto da soberania de Deus. É o aspecto de que Deus ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e que, embora o ser humano ele tenha livre-arbítrio, ele tenha liberdade para tomar decisões importantes na sua vida, esse livre-arbítrio do ser humano ele é limitado. Quando interessa a Deus fazer determinadas coisas, Deus não tem problema nenhum de tirar o livre-arbítrio do ser humano e promover no ser humano algo que faça com que aquela pessoa desempenhe um papel que Deus julga que ele é importante. Então, nós vamos ver essa revelação aqui no capítulo 7 de Êxodo. Então, vamos lá para o capítulo 7 agora. No versículo... Vou pegar o versículo 1 aqui para a gente pegar o contexto aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão, seu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Tudo o que vai acontecer a partir daqui, dentro dessa perspectiva das 10 pragas, não está mais no controle de Faraó tomar uma decisão racional, lógica, com o seu livre-arbítrio de libertar o povo de Israel. Deus, de maneira soberana, ele decidiu que ele iria derramar 10 pragas sobre o Egito, e que para que ele derramasse essas 10 pragas, o faraó não poderia agir como um ser humano normal agiria, que seria a primeira, no máximo segunda, terceira praga, ou seja, liberar o povo. Você já viu que não tem como você combater aquilo ali. Então Deus vira para Moisés e antecipa para Moisés: Moisés, nós vamos jogar a praga lá, e quando o faraó tiver vontade de libertar vocês, eu vou endurecer o faraó e ele não vai libertar vocês. E aí eu vou continuar derramando praga para poder completar tudo aquilo que eu quero fazer. Aí Paulo, ele entende essa ideia. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 9. E aí Paulo vai escrever sobre essa questão da soberania de Deus, um texto que vai se tornar um problema soteriológico para a igreja protestante, que é aquela eterna disputa a respeito da predestinação ou do livre-arbítrio. Se o homem ele é predestinado para ser salvo incondicionalmente, Deus tira o livre-arbítrio dele e força ele a ser salvo através da graça irresistível, ou se o ser humano tem liberdade para poder escolher se ele vai ser salvo ou não, e etc. e tal. Veja como que o texto que muitas vezes é utilizado para discutir esse assunto, ele não é originalmente para tratar especificamente disso. E aí a gente vai vendo como que a teologia, às vezes, ela meio que deturpa algumas questões que põe na boca da Bíblia, coisa que a Bíblia não estava querendo dizer naquele momento específico. Olha só, capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 14. Ele começa falando assim, ó: Paulo, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele está questionando o fato de que Deus, pela sua soberania, muitas vezes ele toma decisões de fazer as coisas de formas diferentes do que a liberdade humana daria rumo para aquela circunstância. Aí ele fala assim: pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha como é que ele vai construir essa ideia.
Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí ele continua falando sobre gentios. Olha só que interessante. Paulo, ele não está discutindo nesse texto a questão da salvação individual das pessoas. Ele não está trabalhando nessa passagem aqui a problemática de como que vai funcionar se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar Jesus. Então, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu tenho liberdade para rejeitar aquilo ou não? Paulo, ele está trabalhando dentro desse texto aqui, a mesma coisa que o contexto que ele está utilizando lá de Êxodo capítulo 7 está trabalhando, de que para que Deus faça acontecer no mundo o seu propósito, ele muitas vezes tira o livre-arbítrio de pessoas, muda o rumo de decisões de pessoas para que o propósito dele se cumpra, para aquilo que ele quer que aconteça venha a acontecer. Então, olha que interessante. Esse texto específico aqui, o foco de Paulo é responder para os romanos o que ia ser dos judeus. Porque até então os judeus eram o povo de Deus, mas agora os judeus não estavam aceitando Jesus e os gentios estavam começando a aceitar Jesus. Por causa disso, porque até então os judeus monopolizavam a mensagem de Deus só para eles, a gente vai ver o porquê que isso aconteceu daqui a pouco. E aí Deus, querendo que a mensagem chegasse aos gentios, aos não-judeus, o que ele faz? Ele endurece o coração dos judeus para que eles não aceitem a Jesus como o Messias deles, e aí a rejeição dos judeus a Jesus possibilita que o evangelho espalhe pelo mundo. Então, o que vai acontecer é que Deus ele dá 2.200 anos para os judeus poderem cumprir o papel que ele tinha para eles. Os judeus, eles se recusam sistematicamente, pelo livre-arbítrio deles, a cumprir esse papel. Eles são egoístas, eles vivem com as coisas só para si, às vezes eles mesmos se tornam idólatras, abandonam a Deus, eles rejeitam os gentios, eles tratam os gentios mal, com preconceito, criam regras para eles não poderem conviver com os gentios. Então, o que Deus faz? Ele manda Jesus, e se esse povo aceita Jesus e continua com o monopólio da mensagem, o que eles vão continuar fazendo? Só eles vão continuar sendo salvos. Eles vão continuar rejeitando a posição deles ou a função deles de levar o evangelho. O que Deus faz então? Deus rompe com os judeus, inicia uma outra linhagem, que vai ser chamada de igreja. Ele endurece o coração dos judeus aqui para que os judeus não aceitem o evangelho, para que eles rejeitem o evangelho. E aí, essa rejeição, ou seja, a mesma coisa que Deus fez com o faraó de endurecer o coração lá atrás, ele faz com o povo de Israel aqui, e essa rejeição traz libertação para o mundo. E faz com que o evangelho comece a se espalhar. E é isso que Paulo está discutindo com eles aqui, e ele culmina essa discussão, abre comigo lá no capítulo 11 de Romanos, ele culmina essa discussão nessa passagem aqui, versículo 11, capítulo 11, versículo 11 de Romanos. Ele fala assim, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele está fazendo
uma referência à profecia de Zacarias 12, quando os judeus vão aceitar Jesus mais para o fim dos tempos. Aí ele repete isso no versículo 15, ó. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então, o que Paulo está mostrando para nós aqui? Que no cenário global de salvação da humanidade, no papel que os países, os povos, pessoas, às vezes têm que desempenhar para que o objetivo de Deus seja alcançado, Deus, usa da sua soberania para poder endurecer e quebrantar pessoas, povos, governantes, em momentos-chave, em situações-chave, para que o plano dele de salvação, que é o plano maior, possa avançar e o evangelho possa progredir. Tudo isso, a gente volta lá para o Êxodo, capítulo 7, Paulo desenvolve a partir da teologia do Pentateuco de Êxodo, quando Deus se manifesta para Moisés e explica para Moisés como que ele iria trabalhar com o faraó. Deu para entender isso aqui, gente? Deu para pegar essa sequência dos fatos, como que essas passagens elas vão se interligando? Alguma dúvida? Quem tiver pode falar. Vamos ver, Leonardo. É tipo, Deus dá um tempo de graça, mas esse tempo de graça acaba, Deus endurece o coração daqueles que no tempo de graça rejeitam a graça. Foi isso que aconteceu, exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles tiveram a oportunidade, não quiseram. Então Deus faz uma coisa que era impossível de não ser acreditado, porque não tinha como eles não acreditarem em alguém que ressuscitou, mas Deus endurece o coração deles para que então isso não ficasse só com eles e a gente tivesse até hoje aí pagão adorando falsos deuses e o evangelho lá na nação de Israel guardadinha só com eles. A gente vê que até hoje o judeu ele tem esse comportamento com o judaísmo, né? O judeu não prega a mensagem, não prega a palavra, não tenta fazer com que outros se convertam ao judaísmo. Eles são, até hoje, eles são um povo extremamente fechado com a mensagem que eles acreditam que é a mensagem correta, que foi correta por um tempo, mas a partir de Jesus mudou e eles não mudaram. Certo? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.